Olha, e agora a gente muda de assunto, porque conforme o prometido, está acontecendo nesse momento a divulgação do relatório preliminar sobre causas da queda do avião da Voepaz. Vamos ouvir, então, o que a autoridade fala nesse momento. Serão aqui citados e, por completo, se engajou visando coletar o máximo de dados. Sabemos que nenhuma explicação ou detalhe técnico preencherá o vazio deixado. No entanto, estamos empenhados em divulgar com a máxima transparência e a máxima imparcialidade as informações que constam deste reporte preliminar. É bom que se frise o reporte preliminar, que, por respeito, estamos dentro desse primeiro mês apresentando a todos, mas seguiremos aí, logicamente, na investigação, que demorará ainda alguns meses. Adiante serão divulgadas as mesmas informações, como disse, as quais foram apresentadas aos familiares agora no início desta tarde, pelo chefe do CENIPA, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, e por toda a sua capacidade de equipe. Haja vista termos conseguido extrair com êxito os dados dos gravadores de voz da aeronave. Ressalto, contudo, que a investigação ainda se encontra em andamento. Trabalhamos em um sem número de linhas de pesquisa, notadamente ligadas aos fatores humano, material e operacional, que é a conduta normal de uma investigação desta monta. Antes de passar a palavra ao brigadeiro Moreno, gostaria de reiterar que, como cidadão brasileiro e comandante da Força Aérea, compartilhamos profundamente da dor de cada um dos familiares e amigos. E assim como já disse a eles anteriormente, reafirmo o nosso incondicional apoio e externo as nossas mais sinceras condolências a todos. Obrigado pela presença. Olha, então a gente está acompanhando agora ao vivo a entrevista coletiva em que é apresentado um relatório preliminar do CENIPA. Vamos ouvir. Gostaria de convidar para compor a mesa brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, coronel aviador Carlos Henrique Baldim, chefe da Divisão de Investigação e Prevenção do CENIPA, e o investigador encarregado, tenente-coronel Paulo Mendes Frois. Brigadeiro Moreno, a palavra está com o senhor, com a sua equipe, para início dos trabalhos. Boa tarde a todos, quase boa noite. Somente apresento nossas desculpas pelo atraso. Estávamos absolutamente tudo que passaremos para a sociedade através do importante trabalho da imprensa agora. Estávamos, por respeito aos familiares que perderam seus entes queridos, estávamos mostrando aos familiares agora o reporte preliminar. Então, sou o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é a autoridade do Estado brasileiro encarregada de conduzir investigações de acidentes aeronáuticos dentro do nosso país. Importante lembrar que o acidente aeronáutico é um evento catastrófico, completamente indesejável para a sociedade, e na eventualidade desse evento catastrófico, o acidente aeronáutico, o Estado brasileiro tem duas grandes responsabilidades. Primeiro, a investigação criminal, judicial, que vai buscar responsabilização, culpabilização, trabalha na produção de provas com contraditório para a defesa, existe litígio entre as partes. E a segunda grande responsabilidade é a investigação que nós conduzimos, é a investigação sem fins punitivos, buscando entregar segurança no transporte aéreo da nossa sociedade, né? Esse é o trabalho que nós fazemos, diferentemente da Polícia Federal. Se a gente lembrar que, por ano, dados vindos da Agência Nacional de Aviação Civil, na época pré-pandemia, em 2019, já eram transportados mais de 120 milhões de passageiros e mais de 1,5 milhão de toneladas de carga. Essa é a dimensão social do nosso trabalho e todos nós mesmos, nossos familiares, somos usuários de um modal que, além de transportar a sociedade, movimenta a economia. Enquanto passageiros, nossa única preocupação é que a aeronave chegue no momento certo, pouse no momento certo. Agora, toda a infraestrutura que existe para entregar segurança no transporte aéreo da sociedade, nós somos partícipes dessa responsabilidade. O trabalho tem uma dimensão social muito grande, porque ninguém, mas ninguém, está preparado para entregar um familiar no aeroporto e não conseguir resgatá-lo. Essa é a dimensão social do nosso trabalho. Diferentemente daquilo que a Polícia Federal ou as polícias estaduais buscam na investigação criminal,
nós não apontamos culpados, nós não fazemos presunção de responsabilidade civil, criminal, nós tão somente buscamos identificar possíveis fatores contribuintes e a emissão de recomendações de segurança, como forma de que, no fim do dia, as tripulações possam regressar para suas casas em segurança e que a aeronave esteja disponível para atender a sociedade. Esse é o nosso compromisso com a sociedade, conduzir investigações independentes, transparentes, com responsabilidade e credibilidade. Tudo como forma de entregar segurança no transporte aéreo da nossa sociedade. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Coronel Baldin. Uma boa noite a todos. Antes de mais nada, a mensagem que eu gostaria de deixar a mesma agora, após a gente terminar de fazer a apresentação para os familiares das vítimas, é que a gente não consegue mudar o passado, mas aqui agora a gente está buscando estudar e tirar o máximo de lições possíveis para tentar modificar o futuro. Assim como o Brigadeiro Moreno bem mencionou aqui, nós não estamos atrás de apontar culpados, nem de apontar responsabilidades. O nosso trabalho ele é técnico, conduzido por técnicos capacitados, e o nosso único objetivo aqui é que, ao final desse trabalho, a gente entregue respostas para a sociedade, para que eventos como esse, que são inadmissíveis, voltem a acontecer no futuro. Nossos técnicos hoje estão trabalhando com a máxima prioridade nessa investigação. Nosso compromisso é de entregá-lo no menor prazo possível, mas nunca prescindindo da melhor qualidade possível, para que lá na frente as lições que sejam tiradas daqui sejam usadas em prol da segurança da aviação civil. Muito obrigado a todos. Em função do início já ligeiramente atrasado, passaremos agora a palavra ao Tenente Coronel Frois, investigador encarregado do acidente aeronáutico ocorrido no último dia 9, lá em Vinhedo, São Paulo. E nós iremos em um minuto aqui remover essas mesas aqui e a apresentação através do PowerPoint pelo Tenente Coronel Frois. Muito obrigado a todos, senhoras e senhores. Agora, nesse momento, haverá uma apresentação técnica, deve ser um PowerPoint, né, pelo que eles explicaram, com dados, informações desse relatório preliminar que vai ser projetado agora nesse telão. Então, o Coronel Freud vai apresentar os números e falar o que eles significam. Importante que os componentes da mesa disseram que a ideia, reforçaram algo que a gente já vinha falando aqui. A ideia desse relatório preliminar não é apontar culpados, porque isso não é a CENIPA que faz, apontar culpados, mas sim fazer uma espécie de balanço, depois de 30 dias do acidente, do que os investigadores tiveram acesso até agora, quais as informações. Então, uma espécie de prestação de contas. Então, neste momento, você acompanha imagens ao vivo. Essas imagens são aqui de Brasília, da sede do CENIPA, que fica no Lago Sul, aqui de Brasília. A nossa reportagem da CNN está no local para acompanhar, está acompanhando esta entrevista coletiva. Então, olha só, são as informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E por que é isso importante? A cada acidente aéreo que infelizmente acontece, essa investigação aprofundada, ampla e densa, sem prazo para acabar, ela costuma acontecer para que novos protocolos podem surgir dessas investigações para, como diz o nome, olha, prevenção de acidentes aeronáuticos, para que experiências que aconteceram e que levaram a essa tragédia não se repitam em outros casos. E isso são informações que vão para o mundo inteiro, tá? Então, vamos voltar e ouvir aí a fala, então, se essa apresentação continua. Vamos lá. Amigos e parentes das vítimas desse acidente ocorrido no último dia 9 de agosto. Os dados que eu vou apresentar aqui agora, eles são de cunho totalmente factuais, extraídos do reporte preliminar
que será em breve, em alguns minutos, divulgado no site do CENIPA. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os dados aqui apresentados, eles são do o que aconteceu nesse acidente. Nós não vamos entrar na esfera hoje, nesse momento, no porquê aconteceu e como aconteceu, somente em dados factuais. Tá? Gostaria de solicitar aos senhores também a gentileza de aguardarem, por gentileza, as perguntas ao final da apresentação, onde teremos um espaço para isso, para responder todas as perguntas dos senhores e senhoras. Bom, como é meu objetivo então, como eu falei anteriormente, eu vou apresentar de forma sintética os principais dados factuais contidos nesse reporte preliminar do voo Passaredo 2283, aeronave de matrícula PS-VPB, ocorrido no último dia 9 de agosto de 2024, realizando o trecho Cascavel, Paraná, Guarulhos, São Paulo. O roteiro, então, nós passaremos por dados gerais, tanto da aeronave, tanto da tripulação, vou falar alguma coisa sobre meteorologia também, e logo depois o voo da aeronave de matrícula PS-VPB. O que eu gostaria de salientar é que nós podemos dividir essa apresentação em dois grandes blocos, e o primeiro deles será aqui, quando eu vou apresentar o voo desde a sua decolagem até o momento da sua queda, porém com informações que temos apenas sobre o voo, e não as informações levantadas pela equipe de investigação durante os últimos dias. Logo depois, as linhas de ação do próprio CENIPA, o que o CENIPA fez após a queda, os métodos empregados pela equipe de investigação por esse acidente, as características da aeronave, alguma coisa sobre manutenção da aeronave, e aqui sim, um segundo bloco, onde a gente tem desde a decolagem da aeronave até o seu momento da queda, com todos os aspectos levantados pela equipe de investigação. No final, as considerações. Então, sobre dados gerais, a gente começa aqui sobre a própria aeronave. A aeronave ATR-72-212 Alpha, comercialmente conhecida como ATR-72 modelo 500, matrícula PS-VPB. Era uma aeronave de características de voo regionais, fabricada no ano de 2010, porém incorporada à frota da empresa apenas no dia 29 de setembro do ano de 2022. Possuía 2 motores, bimotora, asa alta e, como eu falei anteriormente, caracterizada para voos regionais. A sua altitude máxima, me permitam, por gentileza, falar sempre de 25 mil pés, essa unidade de medida em 1000 pés, 25 mil pés nesse caso. Porém, no reporte preliminar, os senhores terão uma medida de nível de voo 250. Existe uma pequena diferença entre nível 250 e 25 mil pés, mas dentro do nosso escopo, para que fique um pouco mais fácil de entender essa unidade de altitude, me permitam falar sempre aqui na apresentação em pés. Temos também aqui essa unidade convertida em metros para facilitação. O peso máximo dessa decolagem dessa aeronave é de 22.800 quilos e a capacidade nesta configuração de 68 passageiros. Os registros técnicos de manutenção estavam atualizados. O que isso quer dizer é que a equipe de investigação fez uma análise, visualizou todos os registros técnicos que antecederam ao dia do acidente e verificou que essa manutenção estava atualizada segundo os registros. O certificado de verificação de aeronavegabilidade estava válido. Isso quer dizer que a aeronave, no momento da decolagem de Cascavel, no dia 9, estava sim aeronavegável de acordo com os padrões exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil. A última revisão foi concluída no dia 24 de junho de 2023.
Quando falamos sobre última revisão, queremos dizer que foi a última intervenção de manutenção de uma forma grande, abrangente desta aeronave. E o último daily check, o último cheque diário, como previsto sempre na caderneta de manutenção, ela foi realizada antes da primeira decolagem do dia 9 de agosto. Tudo isso em conformidade com os manuais. Alerto ainda que a aeronave ela era certificada para voos em condições de gelo. Sobre a tripulação, tínhamos 4 tripulantes, sendo 2 deles pilotos e 2 comissários. Ambos os pilotos possuíam mais de 5 horas totais de voo, individualmente falando. Eram habilitados na aeronave ATR-72, o modelo 500, e eram também habilitados em voo por instrumento, que eram as regras de voo que eles estavam voando no momento, na rota para Guarulhos. Seus certificados médicos aeronáuticos estavam em vigor, isso tanto para os pilotos quanto para as 2 comissárias, onde elas também eram habilitadas na aeronave. Os pilotos, eles tinham também um treinamento específico para voos em condições de gelo realizados em simulador de voo. Isso foi detectado pela comissão de investigação. Sobre o plano de voo, então, a origem seria a cidade, o aeroporto de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, São Paulo, onde a decolagem era prevista, segundo o plano de voo, para as 11 horas e 40 minutos, horário local, horário de Brasília. Mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção neste horário, porque no reporte preliminar, os senhores encontrarão o horário UTC, o horário universal coordenado, que é o horário utilizado em aviação. A diferença do horário de Brasília para o horário universal coordenado são 3 horas. Então, enquanto aqui estamos falando de 11 horas e 40, senhores e senhoras encontrarão no reporte 14 horas e 40 UTC. O tempo de voo previsto entre Cascavel e Guarulhos é de 1 hora e 50 e o nível de voo previsto seria 17 mil pés, segundo o plano de voo. A autonomia da aeronave era de 3 horas e 55 minutos e o indicativo de chamada era o Passaredo 2283. Quando eu falo sobre indicativo de chamada, seria como os órgãos de controle iriam chamar essa aeronave. Então, esse seria o nome desta aeronave durante esse voo, Passaredo 2283. Tínhamos 62 pessoas a bordo, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros. E a rota prevista para o plano de voo seria ROKIR, DCT significa Direct, direto, EDIVAX, direto, Bushuk. Esses nomes, sempre com 5 letras, eles são nomes de fixos colocados no espaço aéreo para que facilite a rota das aeronaves. Então, eles podem voar direto ROKIR, depois desse ponto ele voaria direto EDIVAX e depois direto Bushuk e depois o seu destino. Para que seja um pouco mais fácil essa visualização, nós temos aqui então Cascavel e essa seria a rota planejada, o primeiro ponto após a decolagem, ROKIR, EDIVAX, Bushuk e depois o aeroporto de Guarulhos. Sobre meteorologia, então, temos informações meteorológicas que estavam disponíveis antes do momento da decolagem, como, por exemplo, o SIGMET. No SIGMET era previsto gelo severo na rota e previsão de formação de gelo entre os níveis 12 mil pés e 21 mil pés, 120 e 210 em relação a nível de voo. Essas informações meteorológicas elas estavam disponíveis via rede de computadores ou internet. Essa é a imagem satélite um pouco antes da decolagem do Passaredo 2283 e essa parte em vermelho é a parte da rota da aeronave. O que a gente consegue enxergar aqui em modos técnicos nessa imagem é um centro de baixa pressão em cima do Oceano Atlântico,
um centro de alta pressão a oeste da rota e uma frente chegando do sul para o sudeste, tendo quedas de temperatura nessa região com aumento de umidade, gerando então, resultando em uma situação propícia para a formação de gelo nessa região da rota do 2283. Como eu falei anteriormente, agora eu vou falar um pouco sobre o voo, mas ainda sem os aspectos relacionados à investigação. Então, para facilitar, a aeronave decolou de Cascavel às 11h58, horário de Brasília, lembrando que no plano de voo a previsão de decolagem era às 11h40, então com 18 minutos de atraso, a aeronave decola, faz a sua subida até 17 mil pés, conforme o plano de voo, chegando ao seu nivelamento às 12h21. A aeronave faz a primeira chamada ao controle de aproximações de São Paulo às 13h05. Quando a gente fala controle de aproximações, a gente tem que entender que isso é um órgão de controle do espaço aéreo. Então, todas as vezes que a aeronave vai decolar de um certo aeroporto, ela tem que ter autorização da torre de controle daquele aeroporto. A torre de controle autoriza a sua decolagem, sempre em coordenação com o controle, nesse caso aqui, o controle São Paulo, e após a decolagem da aeronave, a torre de controle pede para que a aeronave mude a sua frequência do seu rádio VHF e chame o controle. Isso foi realizado aqui, logo após a decolagem. Eu omiti essa informação para a investigação. Ela não é necessária. E aqui, nesse instante, às 13h05, ele faz a primeira chamada para o controle de aproximação de São Paulo, que é o órgão responsável por gerenciar todas as aeronaves e dar o sequenciamento a elas para o pouso nos aeroportos que estão sob sua jurisdição, como, por exemplo, Viracopos, Congonhas e Guarulhos. Às 13h18, a aeronave reportou que estava no ponto ideal de descida. Esse ponto ideal de descida seria o ideal para que essa aeronave começasse a sua descida, porém, algumas coisas podem acontecer no espaço aéreo, como, por exemplo, uma outra aeronave esteja nas proximidades. Então, o controle pode segurar essa aeronave por mais alguns instantes no nível em que ela está voando, ou mesmo antecipar a sua descida, se assim for necessário. Nesse mesmo minuto, às 13h18, então, o controle de aproximação em São Paulo instruiu a aeronave a manter o nível que ela estava mantendo, manter os 17 mil pés. Ato contínuo, houve troca de frequência. Então, o controle de aproximação em São Paulo é uma área bastante grande. E seria humanamente impossível que um controlador controlasse todas as aeronaves que estão chegando ali. Por isso, o controle de aproximação em São Paulo, ele é dividido em alguns setores. Nesse caso, a aeronave ela estava no limite de um setor, passando para o próximo setor. Nesse momento, o controlador anterior ele pede para que a aeronave faça a troca de frequência e que chame o próximo setor, o próximo controlador que ela se encontraria. Então, nesse momento, houve essa troca de frequência. Havendo a troca de frequência, o controle São Paulo ainda, mas do novo setor, solicitou que a aeronave mantivesse 17 mil pés devido a um tráfego, devido a uma outra aeronave que teria nas proximidades. Eu separei aqui então a imagem da revisualização radar neste momento. Então nós temos aqui em azul o Passaredo 2283, que estava a 17 mil pés e continuando a 17 mil pés, ou seja, ele não estava ainda autorizado a descer. Nessa proa, voando nesse sentido, então esse tracejado azul nada mais é do que a projeção dessa aeronave em 1 minuto. Então, se ela continuasse voando nessa velocidade, ela estaria nesse ponto após 1 minuto.
Aqui em branco nós temos o Gol 1455, que agora está passando 14.900 pés em descida para 11.000 pés. Então, por esse motivo, em rotas convergentes, porém separados em níveis, o controlador não autorizou a descida do ATR. Basicamente, o ATR estava numa rota a 17.000 pés e o Gol em rota convergente, porém separado em nível do ATR. O que seria necessário era que houvesse essa separação e que não autorizasse a descida do passaredo. Então, por este motivo, por separações verticais, essa autorização não foi concedida nesse momento. Às 13 horas e 20 minutos, o controle de aproximações São Paulo autoriza a aeronave a voar direto para a posição Sampa. Essa posição Sampa é algo semelhante àquelas outras do plano de voo, ou seja, é uma posição fixa no espaço aéreo e que o controle de aproximações São Paulo autoriza a aeronave ATR a realizar uma curva e voar na direção da posição Sampa, porém, ainda mantendo 17.000 pés, e ele informa que essa descida seria autorizada em mais 2 minutos. O que aconteceu em 1 minuto e 9 segundos a autorização de descida. Mais uma vez, na revisualização radar, nós temos o passaredo 2283, mantendo 17.000 pés, voando neste sentido, e aqui o TAM 3032 a 15.000 pés voando neste sentido. Então, apesar de rotas convergentes, eles ainda assim estavam separados em 2.000 pés. A posição Sampa, ela não está aqui nessa imagem, mas ela fica mais ou menos por aqui. Então, o controlador, no momento em que ele fala sobre aproar a posição Sampa, voar, aproando a posição Sampa, seria deixar o Latam seguir a sua rota, o passaredo faria uma curva à direita e assim que livrasse a rota do TAM, ele iniciaria a sua descida. Basicamente, o que acontece nessa imagem é o passaredo a 17.000 pés e o Latam a 15.000 pés. Apesar de rotas convergentes, eles estão separados em nível. O controlador autoriza uma curva à direita para que ele aproie a posição Sampa que está na minha frente. E assim que essas rotas estiverem desconflitadas, ele autorizaria a descida do passaredo 2283. A aeronave cotejou a mensagem anterior. Essa expressão cotejou é que ele repetiu a mensagem anterior, que estaria autorizado a voar direto à posição Sampa e estaria aguardando a descida que aconteceria em mais 2 minutos. Às 13 horas e 21 minutos, o controle da aeronave foi perdido e ela ingressou em uma atitude anormal de voo. Pesquisas foram realizadas pela equipe de investigação e em nenhum momento houve declaração de emergência por parte do ATR-72, tanto para os órgãos de controle do espaço aéreo quanto para aeronaves nas proximidades. Acontecido o acidente às 13 horas 22 minutos, nós temos uma linha do tempo sobre o que aconteceu logo depois desse acidente. Então, às 13 horas e 37 minutos, o CENIPA recebe a primeira notificação sobre o acidente. Às 14 horas e 11 minutos, há o acionamento da sala de crise aqui no CENIPA, no prédio ao lado. Às 14 horas e 23 minutos, por protocolos internacionais em que o Brasil é signatário, o CENIPA faz a primeira comunicação aos órgãos de segurança da França e do Canadá,
da França porque a aeronave tem fabricação francesa, então este órgão chamado BEA, que seria analogamente o CENIPA francês, ele é comunicado pelo CENIPA. A mesma coisa acontece com o TSB, que é o CENIPA do Canadá, vamos assim dizer, que é o órgão, que é o país responsável pela fabricação dos motores da aeronave. Às 16h25, investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos chegam ao local. O CENIPA é o órgão central do sistema CIPAER e, devido à grandiosidade do nosso país, nós possuímos 7 serviços regionais distribuídos em todo o território nacional. O mais próximo era o CERIPA 4, que fica baseado em São Paulo. Então, eles foram os primeiros a chegar, os investigadores do CERIPA 4, às 16h25. Às 17h30, neste mesmo espaço, houve a primeira coletiva de imprensa com o CENIPA e a ANAC. Às 18h, lá em Vinhedo, São Paulo, são encontrados os gravadores de voo em número de 2, o Cockpit Voice Recorder, gravador de voz, e o FDR, Flight Data Recorder, que é responsável por gravar os dados de voo, conhecidos um pouco mais como caixas pretas. Às 19h40, os investigadores do CENIPA, que aqui se encontram, chegam ao local do acidente 6 horas após o desastre. Sábado, no dia 10 de agosto, 8h30 da manhã, os gravadores estão aqui no laboratório de análise de dados e já inicia-se então o processo de extração desses dados, que é feito minuciosamente. Às 13 horas, um novo pronunciamento oficial à imprensa lá em Vinhedo, próximo do local do acidente, agora com CENIPA, ANAC, Polícia Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo e também a Defesa Civil, todos participando desse novo pronunciamento à imprensa. Às 20 horas, aqui em Brasília, no nosso Lab Data, os dados de voo e voz são extraídos com sucesso. E a partir daí, inicia-se a análise de todos esses dados. Esse é um exemplo de dados que são extraídos do do FDR da aeronave, em que podem ser analisados pelos investigadores, tanto via gráficos, dados, tabelas ou mesmo animações. Ainda no dia 10 de agosto, às 23h40, investigadores então do BEA, que seria o CENIPA da França, EASA, analogamente a ANAC da Europa, e a empresa ATR, que é a fabricante da aeronave, chegam ao local do acidente em Vinhedo. No domingo, às 9 da manhã, os investigadores dessas agências e do fabricante iniciam os trabalhos junto aos investigadores do CENIPA. Às 12 horas, ocorre um novo pronunciamento à imprensa com o objetivo de alimentá-los sobre os passos da investigação e resgate dos corpos. Às 15 horas, os investigadores do TSB, que é o CENIPA canadense, e da Pratt & Whitney do Canadá, que é a fabricante dos motores, eles chegam ao local do acidente. Às 20 horas desse mesmo dia, há a remoção não só dos motores, mas de outros componentes da aeronave que a comissão de investigação julgou por necessário para que sejam realizados exames, testes ou pesquisas nesses itens. Os métodos investigativos empregados pelo CENIPA e pela comissão de investigação são didaticamente separados em basicamente 3 fatores. É uma equipe multidisciplinar com vários profissionais trabalhando. Por exemplo, no fator operacional, onde temos pilotos, meteorologistas, especialistas em controle de tráfego aéreo, mantenedores de aeronaves e assim por diante, todos eles levantando os possíveis fatores contribuintes relacionados ao fator operacional. O mesmo acontece com médicos e psicólogos dentro dessa mesma comissão,
onde são levantados os fatores humanos relacionados a esse acidente. Sobre o fator material, nós temos basicamente engenheiros dedicados, mecânicos, engenheiros aeronáuticos, eletrônicos e todas as demais áreas da engenharia dedicadas a verificar a fabricação da aeronave, o projeto da aeronave e assim por diante. Lançamos mão também sobre assessores técnicos consultivos que podem nos auxiliar sobre essa investigação, como, por exemplo, especialistas em certificação e regulação aeronáutica da ANAC, por exemplo, ou mesmo os representantes acreditados já aqui mencionados, como o BEA da França ou o TSB do Canadá, e bem como a fabricante da aeronave, a empresa ATR. Toda essa comissão com o objetivo de levantar não só os fatores que realmente contribuíram para esse acidente em tela, mas também os possíveis fatores, aqueles que poderiam sim contribuir para esse acidente, Com o objetivo, então, lá na frente, ao término das investigações, que o CENIPA possa emitir um relatório final e nesse relatório final contenha também as recomendações de segurança e ali sempre em proveito da segurança aérea, para que outros eventos de mesma natureza não ocorram no futuro. Sobre as características da aeronave que a comissão de investigação fez a pesquisa, indo para o lado de registros de manutenção. Foi verificado, então, que nos registros de manutenção que antecederam dias antes da decolagem, do dia 9, tínhamos o item PEC de número 1 inoperante nessa aeronave. O item PEC do motor esquerdo de número 1, ele estava inoperante nesses registros de manutenção. Você acompanhou, portanto, aí uma coletiva de imprensa no CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em Brasília. Neste momento, eles fazem a apresentação de todo o trajeto e o trabalho também da equipe do CENIPA. A gente volta daqui a pouco a Brasília com informações atualizadas sobre esse acidente da Voipaz no mês de agosto.